Continuando nossa aula, nós vamos agora para o capítulo 6. O capítulo 6 do livro de vocês, ele tem como título O que podemos conhecer. Os objetivos do estudo desse capítulo serão os seguintes. Primeiro, distinguir conhecimento intuitivo ou imediato e o conhecimento discursivo ou mediato. Segundo, caracterizar dogmatismo filosófico e identificar as teorias sobre a verdade. Então serão esses os objetivos que nós teremos no transcorrer da nossa aula agora, ok? O ato de conhecer. Tradicionalmente, nós definimos conhecimento como a maneira, o modo que os indivíduos, o sujeito, se apropria do objeto, onde ele utiliza os sentidos e a inteligência. Nós podemos distinguir dois elementos: o ato de conhecer e o produto do conhecimento. O ato de conhecer ele vai dizer respeito à relação que será estabelecida entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, sendo que o objeto é algo fora da mente, mas é também a própria mente, quando o sujeito tem consciência dos seus afetos, desejos, ideias, e ele reflete, pensa a respeito disso. Isto é o ato do conhecimento. O produto do conhecimento é o que resulta daquele exercício anterior, que é o ato de conhecer. Ou seja, o conjunto de saberes acumulados e recebidos pela cultura, bem como os saberes que cada um de nós acrescenta a si e à tradição, as crenças, os valores, as ciências, a religião, a técnica, as artes, a filosofia, etc. Assim, vários conhecimentos que vão sendo acumulados pelas gerações ao longo do tempo. Então, nós temos esses dois elementos: o ato do conhecimento, que é um processo, que é a ação dessa relação do sujeito com o objeto, e o produto do conhecimento, que é o resultado daquele exercício anterior. Modo de conhecer. De que maneira nós vamos aprender o real? É comum nós dizermos que o conhecimento ele é um ato da razão, por meio do qual nós vamos juntando ideias e juízos para chegar então a uma conclusão. De fato, essas etapas compõem o nosso raciocínio. No entanto, conhecemos o real também pela intuição. Vejamos então a diferença entre o conhecimento intuitivo, a intuição, e o conhecimento discursivo. A intuição é um conhecimento imediato, que ele é alcançado sem intermediários. É uma espécie assim de pensamento direto, de uma visão súbita. Por isso, esse tipo de conhecimento, a intuição, ele é inexprimível. Só um exemplo. Como é que nós poderíamos explicar, por exemplo, a sensação do vermelho? É possível isso? É possível explicar a intensidade do amor, do ódio? Então, a intuição é um tipo de conhecimento que não se demonstra. No entanto, esse tipo de conhecimento, que é a intuição, tem sido responsável por grandes saltos no saber humano, que são materializados em invenções e descobertas. A intuição, ela se expressa de diversas maneiras, entre as quais nós destacamos a intuição empírica, a intuição inventiva e a intuição intelectual. Vamos agora então compreender cada um desses tipos de intuições. Primeiro, intuição empírica. Conhecimento imediato, apoiado em uma experiência que independe de qualquer conceito.
Essa intuição empírica, ela se subdivide em dois tipos. A intuição empírica sensível, que é quando percebemos por meio dos órgãos dos sentidos o calor do verão, as cores da primavera, o som do violino, o odor do café, o sabor do açúcar. Então, são experiências muito pessoais, intuitivas. Você não conseguirá explicar para uma pessoa que nunca tomou café qual é o gosto do café. Você pode até recorrer a analogias, a exemplos, mas a experiência de sentir no seu órgão do sentido do paladar o gosto do café é intransferível. Por isso, é um conhecimento intuitivo, imediato, alcançado sem intermediários. Então, intuição empírica sensível, que depende dos órgãos do sentido. Aí nós temos também a intuição empírica psicológica, que é quando temos a experiência interna e imediata da nossa percepção, emoções, sentimentos, desejos. É aquilo mais ou menos que ocorre quando você se encontra com alguém e sem essa pessoa abrir a boca, você estabelece com ela uma amizade, você se simpatiza com ela, você tem uma intuição de que aquela pessoa é uma boa pessoa. Ou seja, os seus elementos psicológicos, a sua história de vida, a sua psique acolhe aquele indivíduo. E o contrário também é verdadeiro. Quando você gratuitamente você rejeita alguém, algo ou motivado por um sentimento. Então isso é uma intuição psicológica. É quando você diz assim, não gosto. Mas por que você não gosta? Eu não sei explicar, mas o meu santo não bateu com o dele. Então isso seria uma intuição empírica do tipo psicológica. Nós temos também as intuições inventivas. É a do sábio, do artista, do cineasta, quando ele descobre soluções súbitas, como uma hipótese fecunda ou uma inspiração inovadora. E na vida diária também enfrentamos situações que exigem verdadeiras invenções súbitas. Quando nós descobrimos algo, conseguimos ligar uma coisa com outra que estavam completamente desconexas. Imagine o Newton lá, sentado embaixo da macieira, de repente, uma maçã se despenca e cai. Imediatamente ele começa a pensar sobre a queda daquela maçã. E dali ele intui, ele inventa, ele parte todo um conjunto de raciocínio para desenvolver a teoria da gravitação. Ou seja, é essa teoria inventiva que é do sábio, do artista. Nós temos também a intuição intelectual. A intuição intelectual, ela capta diretamente a essência do objeto. Descartes, por exemplo, quando chegou à consciência do cogito, quando através dos seus pensamentos ele foi eliminando todas as possíveis dúvidas, e ele chega numa que para ele é inquestionável, que é o cogito, o eu pensante. Ou seja, é aquela intuição de um raciocínio dentro do próprio pensamento. Quando Descartes descobre essa primeira verdade, que não podia ser provada, mas da qual não se podia duvidar. Penso, logo existo. Foi a base da sua intuição primeira. Então, esse primeiro modo de conhecermos, que é a intuição, que se subdivide em intuição empírica. Essa intuição empírica tem mais duas formas, que é a empírica sensível e a empírica psicológica. Depois nós temos a intuição inventiva e, por último, a intuição intelectual. Então, o primeiro modo de conhecer que nós acabamos de ver é a intuição. Agora vamos ver um segundo modo de conhecer, que é o conhecimento discursivo.
Chamamos de conhecimento discursivo aquele conhecimento mediato. O que é isso? É aquele que se dá por intermediação. Esse tipo de pensamento opera por etapas, por encadeamento de conceitos, de ideias, que vão sendo articulados em juízos, raciocínios, levando a demonstrações e conclusões. Portanto, o conhecimento discursivo, ao contrário da intuição que a gente acabou de ver, ele precisa do uso da palavra, da linguagem. Por ser mediato ou mediado pelo conceito, o conhecimento discursivo ele é abstrato. A abstração é o ato de isolar, separar-se. Abstraímos ao isolarmos um elemento que não se encontra separado na realidade. Alguns exemplos aqui. Quando observamos um copo, temos a imagem dele, ou seja, uma representação mental da natureza sensível, concreta, particular. Por exemplo, um copo de cristal verde lapidado. Já a ideia de copo, ela é abstrata, porque não se refere àquele copo particular, mas a qualquer copo, independentemente da cor, da forma, do material de que é feito. Então, a noção abstrata de copo diz respeito a qualquer recipiente, geralmente cilíndrico, sem asa e tampa, que facilita a ingestão de líquido. Então, o conhecimento discursivo, ele proporciona essa descrição e essa abstração. Em geral, as ciências baseiam-se em abstrações para estabelecer leis. Quando dizemos que o calor dilata os corpos, abstraímos as características que distinguem cada corpo para considerar apenas os aspectos comuns àqueles corpos. Em outras palavras, nos referimos ao corpo em geral enquanto submetido à ação do calor. Quanto mais abstrato o conceito, mais distante ele fica da realidade concreta. Esse artifício da razão, ele é importante porque torna possível a elaboração de leis gerais explicativas. Então, dentro da ciência, o conhecimento discursivo, ele é muito importante porque você vai abstraindo, você vai separando, tirando aquilo que não é essencial para ficar com aquilo que é universal, que é imutável. E aí você estabeleceu uma lei, uma regra. Você pega uma porção de água e você aquece essa água até que ela entre em ebulição. Você pega outra porção e assim sucessivamente, até que você descobre que a água entra em ebulição aos 100 graus. A razão enriquece o conhecimento por meio de noções abstratas que permitem a interpretação e a crítica da realidade ao afastar-se do vivido. Esse distanciamento, porém, como enfatizam alguns filósofos, ao mesmo tempo que oferece ganho, pode representar um empobrecimento da experiência intuitiva que temos do mundo e de nós mesmos. Por isso, o conhecimento que se dá pela relação contínua entre intuição e razão, vivência e teoria, concreto e abstrato. Então, é este processo que envolve aspectos que são aspectos sensíveis ou aspectos intuitivos que o indivíduo percebe, organiza o seu mundo, e o conhecimento discursivo, que é esse processo de abstrair, de retirar o essencial, de construir um conceito, que é o tipo de conhecimento que gera o progresso na ciência.